Partimos agora para a 23ª candidata, a penúltima candidata, é a candidata Luciana da Fonseca Lima Brasileiro Alto, OAB, Pernambuco, 23.628. Por favor, candidata, fique à vontade. Se acomode aí na tribuna, que nós vamos começar a sua sabatina. De início, candidata, eu vou sortear aqui os temas que os conselheiros Felipe Bezerra e Gorete Soares utilizarão quando de sua arguição. O tema a ser utilizado pelo conselheiro Felipe Bezerra é o tema 4, atendimento dos magistrados ao advogado. O conselheiro Felipe Bezerra utilizará o tema 4, atendimento dos magistrados ao advogado. E a conselheira Gorete Soares utilizará o tema 2, Poder Judiciário em geral. Tema 2, a ser utilizado pela conselheira Gorete Soares, quando de sua arguição. De início, candidato, eu gostaria de passar a palavra para Vossa Excelência se apresentar, fazer sua apresentação inicial, ocasião em que terá 3 minutos, pode falar da sua vida pessoal, profissional, do seu currículo, enfim, fique à vontade. Vossa Excelência está com a palavra. Candidata, desculpe só interromper, o nosso relógio está com defeito. Quando faltar 30 segundos, eu lhe aviso, a não ser que Vossa Excelência prefira que eu não lhe interrompa. Não, tranquilo. Tá certo? Tá bom. Então, eu vou marcar aqui, Vossa Excelência pode começar. Muito obrigada. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. Eu gostaria de agradecer, em nome desta comissão, a oportunidade de estar aqui para ser arguída. Eu me chamo Luciana Brasileiro, sou candidata à vaga de desembargadora pelo 5º Constitucional, representando a advocacia, e, antes de qualquer coisa, acho importante fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 1,62 m, tenho pele de cor parda, o meu cabelo é crespo nos ombros, e eu estou usando uma blusa verde, uma calça verde e um sapato de cor bege. Eu acho importante começar falando, já que a gente está falando de apresentação, né, começar a dizer de onde eu vim. Eu sou uma mulher formada há praticamente 20 anos, quase 20 anos. Me formei na Universidade Católica de Pernambuco, que considero a minha casa, esse lugar onde eu tive a oportunidade de fomentar o meu desejo em ser advogada. Fui bolsista na Universidade Católica de Pernambuco e completei todos os meus estudos, especialização, mestrado e o meu doutoramento na Universidade Federal de Pernambuco, e isso me coloca de cara em débito com a sociedade, porque eu tive a oportunidade e o acesso a um estudo público. Desde o começo da minha formação, eu resolvi que eu queria ser advogada. Eu resolvi que eu queria defender os interesses da sociedade, porque eu entendo que nós, além de sermos essenciais para o funcionamento da justiça, somos essenciais para garantir o Estado democrático de direito em que vivemos. E, nesses 20 anos, eu tive a oportunidade não só de exercer esse meu munus, essa minha função na advocacia, como também em sala de aula, porque, como neta, filha, irmã de professoras, também resolvi exercer esse meu mistério na condição de professora, tendo ajudar a formar, inclusive, muitas advogadas e muitos advogados no Estado de Pernambuco. Hoje eu tenho vínculos com algumas instituições, não só aqui no Estado de Pernambuco, mas também em outros estados, na condição de professora de cursos de pós-graduação, no trabalho com bastante afinco e com bastante amor, de aperfeiçoamento do trabalho desses advogados e dessas advogadas. 30 segundos. E também vinculada a muitos institutos, como o IBDFAM, o IBD Civil, sou fundadora das Civilistas, faço parte do Fórum de Direito Sucessório do Tribunal de Justiça da Bahia, na condição de advogada convidada, no CONREP, que é um grupo de pesquisa que eu faço parte na UFPE, mas, sobretudo, fui uma grande colaboradora da advocacia pernambucana, preenchendo diversos cargos na ordem da advocacia do Estado de Pernambuco, como membro de comissão, presidente de comissão, julgadora do TED, conselheira e até diretora. Candidata, perdão, obrigado. Seu tempo esgotou. Muito obrigado. Vossa Excelência vai ter ainda mais tempo em seguida. Passo a palavra agora para o conselheiro Felipe Bezerra,
que lhe indagará a respeito do tema 4, que é atendimento dos magistrados ao advogado. Conselheiro Filipe, Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, candidata, boa tarde, candidata. É um tema que a gente já vem tratando aqui com bastante minudência, também por ser bastante caro a advocacia, e temos sentido recentemente uma deteriorização desse atendimento, né? É uma dificuldade histórica da advocacia ser bem atendido, ser respeitado, ser tratado com lhanheza, com urbanidade pela magistratura, mas, obviamente, as ferramentas tecnológicas são instrumentos que conseguem nos ajudar nesse sentido, com amplo acesso, quando há, por atendimento telepresencial, ou seja, através de um Zoom, do Webex, que é o sistema que o Tribunal de Justiça utiliza, ou por um WhatsApp. Sabemos que o atendimento do advogado pelo magistrado pode ser cada vez mais efetivo, mais humano, mais próximo, mas não pode se limitar ao atendimento telepresencial. Por outro lado, nós temos tido também algumas mudanças recentes no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que refletem, por assim dizer, um distanciamento. E aí, o distanciamento que houve, por exemplo, com a implementação das diretorias remotas, quer nos parecer que é um espelhamento de uma prática já consolidada na segunda instância, né? Então, a gente sabe que tem muito a caminhar, e é dever e é função da advocacia dialogar com o tribunal para que essas implementações sejam efetuadas, que a tecnologia seja utilizada, mas sempre no sentido e no objetivo da melhoria. Então, eu queria saber da candidata, se e quando assumir a vaga de desembargadora, o que ela pretende fazer no âmbito do gabinete, mas também contribuindo com os demais pares para melhorar, e aí a gente precisa de melhorias sensíveis, no atendimento dos magistrados aos advogados, não apenas na segunda instância, mas em todo o Tribunal de Justiça. Candidata Luciana, Vossa Excelência tem até 3 minutos para responder a pergunta, e quando faltarem 30 segundos eu lhe aviso. Ok? Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor Filipe, pela sua pergunta tão valiosa para nós que fazemos parte da advocacia. E queria começar citando o meu querido orientador do doutoramento e orientador da vida, o professor Paulo Lobo, que diz que sem independência a advocacia fenece, sem dignidade ela se amesquinha. Acho que falar de acesso da advocacia ao Poder Judiciário, ao gabinete do desembargador, ou melhor dizendo, da desembargadora, é falar de prerrogativas da advocacia. Essas prerrogativas que são mais do que um direito, né, que representam o acesso do jurisdicionado ao Poder Judiciário, à justiça. E, obviamente, que a gente leva em consideração o fato de que o uso dessas ferramentas tecnológicas, elas são extremamente importantes, porque elas trazem a garantia do acesso a um atendimento mais eficaz, um atendimento mais célere, um atendimento que evite, por exemplo, que a advogada ou que o advogado do interior precise, muitas vezes, se retirar da sua cidade e despender recursos para vir fazer esse atendimento presencial no gabinete. Mas penso também, por outro lado, doutor Filipe e demais colegas, que a desembargadora precisa estar no gabinete permanentemente para garantir, assegurar esse atendimento de forma diária, de forma frequente e sem marcação prévia de horário, porque isso está assegurado no nosso Estatuto da Advocacia. Isso é um primeiro passo que eu pretendo utilizar, sem deixar de lado a possibilidade de utilizar essas ferramentas tecnológicas, como o WhatsApp, como o e-mail, como o Webex, para fazer esses atendimentos remotos, deixando, obviamente, o gabinete bem preparado, bem equipado para que isso aconteça, e para que isso aconteça de forma eficaz, para que a advocacia efetivamente possa ter o seu atendimento. E vou lançar a mão, obviamente, aí, um pouco dessa minha veia acadêmica, dessa veia de alguém que já participou da política de ordem com muita efetividade, e que sou uma advogada militante, como efetivamente sou, e reconheço aquelas dificuldades, ou também as características positivas dos gabinetes de outros julgadores, para não só agregar
ao meu gabinete, se eleita fosse, tivesse a honra de ser nomeada, mas, sobretudo, né, para articular, para costurar no diálogo com os demais magistrados, com os demais pares, 30 segundos. a necessidade, né, de implementarmos de maneira constante, de maneira frequente, esses instrumentos, e serei sempre, mas sempre presente nesses debates, nessas discussões, trazendo a minha história da advocacia, porque é uma história que a gente não pode esquecer para o debate. Obrigado, candidata. Realmente, a gente tem muito a evoluir e sempre o diálogo constante entre esta casa, os advogados e os magistrados, e especificamente o Tribunal de Justiça, é uma coisa que realmente merece aprimoramento. A candidata falou que exerce um cargo que auxilia, de alguma forma, o Tribunal de Justiça da Bahia, com um grupo, não é isso? E aí eu queria saber, ainda nessa temática, quais seriam os modelos positivos, assim, quais seriam os templates que nós poderíamos utilizar, se tem algum mecanismo, alguma ideia ou alguma prática do Tribunal de Justiça da Bahia ou de qualquer outro que a candidata pode ter visto e que poderia ser implementado aqui no gabinete e no tribunal para aprimorar o atendimento aos advogados. Vossa Excelência tem até 2 minutos. Perfeito, muito obrigada pela indagação e, na verdade, pela possibilidade de falar um pouco mais dessa na verdade, não é uma função. Eu sou acadêmica, sou pesquisadora de um grupo de pesquisa aqui na Universidade Federal de Pernambuco, e nessa condição de pesquisadora, eu conheço alguns professores que também exercem a função como magistrados. Um deles é o meu querido amigo, o professor Pablo Stolze, e o professor Pablo, ele me convidou para fazer parte de um fórum permanente de discussão de direito sucessório instalado no Tribunal da Justiça da Bahia. Eu represento eu estou nesse fórum na condição de pesquisadora, mas na condição também de doutrinadora de direito sucessório, por fazer parte hoje da diretoria nacional do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias e também das Sucessões. E lá nós trazemos debates que são considerados caros para o judiciário como um todo, relacionados ao direito sucessório, a exemplo da recente proposta de reforma do Código Civil, onde a gente problematiza esses temas, né, e a gente faz essa problematização a partir de um espectro amplo, com a participação da advocacia, com a participação da magistratura, do Ministério Público, da academia, para a gente conseguir discutir esses temas e fazer com que esses temas sejam fomentados dentro do judiciário. Então, esse é um fórum de debates, de discussões, ele ainda é embrionário, né, e eu tive a felicidade de ser convidada para participar. 30 segundos. E penso que essa prática ela deve ser fomentada em todos os tribunais. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de participar de grupos de pesquisa na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, para tratar do tema de alienação parental, e acho que a gente sempre ganha quando a gente agrega teoria e prática. Muito obrigado, agradeço a candidata. Vamos agora passar a palavra para a conselheira Gorete Soares, que indagará a candidata a respeito do tema 2, que é Poder Judiciário em geral e Poder Judiciário de Pernambuco, funcionamento do TJPE. Conselheira, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigada, muito honrada em poder questioná-la nessa sabatina. O Tribunal de Justiça tem feito alterações administrativas, né, que têm afetado a advocacia de modo geral, em especial a questão do horário. Então, esse horário estabelecido tem dificultado, principalmente no interior, que as pessoas reclamam muito, porque existem outros tribunais que têm horários diferentes, então, atuar com essa realidade tem sido difícil. E aí, considerando que a gente está diante de um órgão colegiado, né, e que, muitas vezes, determinadas decisões nesse contexto são tomadas pela mesa diretora e não necessariamente por todo o órgão, mas, eventualmente, sim, eventualmente há uma consulta às demais câmaras, aí a minha pergunta vai nesse contexto. Que tipo de compromisso, né, a candidata leva da advocacia para dar essa contribuição, né, na hora das mudanças efetivas, considerando que tem a experiência de ponta e sabe que tipo de coisa vai afetar uma decisão nesse contexto? Vossa Excelência tem até
3 minutos para responder. Quando faltar 30 segundos, eu avisarei, candidata. Excelência está com a palavra. Muito obrigada, doutora Gorete. Muito obrigada pela pergunta, porque acho que essa é uma pergunta realmente que tem afetado a advocacia. Acho que é uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer. E eu sou uma advogada militante. Eu tenho uma advocacia há praticamente 20 anos e posso dizer que sou uma verdadeira apaixonada pela advocacia. Eu amo o que eu faço e eu tenho muito orgulho da minha profissão. A minha candidatura para essa vaga, inclusive, ela se deve também a essa paixão pela advocacia e pelo meu compromisso com a advocacia e com a sociedade. Eu sinto que devo dar um retorno à sociedade. De alguma maneira, eu me senti em dívida com a advocacia e fiz muito, paguei muito dessa minha dívida na minha gestão, no período de gestão na UAB, e hoje eu me sinto em débito com a sociedade por ter tido a oportunidade de estudar na universidade pública. O meu compromisso, ele é permanente, porque a gente não pode esquecer de onde a gente vem, a gente não pode esquecer qual é a função do 5º Constitucional. A função do 5º Constitucional é de oxigenação dos tribunais, é de trazer a experiência, no nosso caso, da advocacia para os tribunais. E é muito importante para isso que a gente tenha vínculos fortes, fortalecidos com as instituições, mas também um compromisso ético, né, daqueles que vão nos colocar naquele lugar, e o compromisso de velar, de zelar, né, pelo atendimento aos interesses dessa advocacia. E eu acredito muito na capacidade de diálogo, na capacidade de construção de pontes e na possibilidade de, efetivamente, fazer política para que as pessoas conheçam qual é a realidade da advocacia, e eu acho que esse vai ser o meu papel também, de alguma maneira, né, se lá estiver, trazer a realidade da advocacia para sensibilizar, né, o colegiado das necessidades que as advogadas e que os advogados têm e de como estão sentindo essas mudanças que estão sendo proporcionadas, que não me parecem que têm sido bem recebidas pela nossa classe, pela advocacia. Então, o meu compromisso é de diálogo permanente. O meu compromisso é de levantar a bandeira da advocacia na necessidade de tratarmos sobre esses temas, porque eu penso que a gente deve levar para o tribunal a contribuição de alguém que é uma advogada militante, que tem uma representatividade do ponto de vista, por exemplo, do gênero, mas, principalmente, trazer a minha experiência enquanto uma advogada, mas também de uma dirigente de ordem, porque já fui dirigente de ordem, gosto de dizer que sou uma OABana, né, e sou uma mulher que já fiz muita política aqui dentro da OAB. Né, deixei a minha história marcada, né, trouxe uma experiência de alguém que, por exemplo, foi proponente da primeira comissão de apoio à diversidade sexual e combate à homofobia do país. E, para isso, foi necessário muito diálogo para a gente conseguir essa instalação. Estou satisfeita. Candidata, a conselheira Gorete Soares não tem réplica a apresentar, e eu pergunto a Vossa Excelência se Vossa Excelência deseja utilizar o seu tempo de tréplica de 2 minutos para continuar falando sobre a mesma temática. Olha, eu acho que eu já consegui esgotar o tema, até em respeito ao colega que está esperando. Agradecemos demais aí, em razão do adiantado da hora. Partimos agora, portanto, para o sorteio da pergunta do público, cuja resposta deverá ser dada por Vossa Excelência em até 2 minutos. Advogada Fernanda Bezerra Moraes, OAB 23.284, indaga a Vossa Excelência a respeito do tema 5, quando ela pergunta o seguinte: como a senhora pretende escolher os servidores que integrarão o seu gabinete, caso seja escolhida a desembargadora, e quais critérios considera mais importantes na composição de sua equipe? Interrogação. Como a senhora pretende escolher os servidores que integrarão o seu gabinete, caso seja escolhida a desembargadora, e quais critérios considera mais importantes na composição de sua equipe? A pergunta impressa está aqui, caso Vossa Excelência deseje consultar. Vossa Excelência tem até 2 minutos. Quando estiver apta, é só dizer. Apta. Tá. Muito obrigada, doutora Fernanda. E, aliás, eu gostaria de elogiar esse critério que foi adotado por essa comissão, né, de fazer com que
a advocacia pudesse participar efetivamente desse pleito. Bom, a escolha dos servidores do gabinete, ela deverá ser feita primeiro com muita responsabilidade, obviamente que priorizando aquelas pessoas que são concursadas, né, que já fazem parte do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e penso eu que os critérios que eu pretendo utilizar serão as diretrizes para que essa escolha seja efetivamente feita. Porque não consigo imaginar a formação de um gabinete de uma desembargadora oriunda do 5º Constitucional sem, obviamente, né, que servidores extremamente preparados para receberem a advocacia. Esse gabinete precisa estar preparado para ouvir a advocacia a partir de uma escuta ativa, a partir de uma escuta extremamente qualificada, para que a advocacia possa se sentir, né, dentro de um ambiente acolhedor neste gabinete. Mas também, na condição de acadêmica, não posso negar que os critérios de escolha também deverão observar a qualificação acadêmica, o currículo desses profissionais, o interesse deles pela academia, pela produção científica, porque a gente não faz nada sem estudo, a gente não faz nada sem produção científica, né? Então, certamente, um dos meus critérios, e talvez um dos mais valiosos, será essa qualificação. 30 segundos, Vossa Excelência. Muito obrigada. Então, para além, obviamente, que da qualificação de currículo, penso eu que a entrevista com essas pessoas, para sentir o nível de conhecimento deles, por exemplo, a respeito das prerrogativas da advocacia, será fundamental para a formação desse gabinete. Obrigado, candidata. E devolvo-lhe a palavra para suas considerações finais, que deverá ocorrer em até 1 minuto. Aí, quando faltar 15 segundos, eu lhe aviso. Okay. Vossa Excelência está com a palavra. Bom, eu acho que as considerações finais são, na verdade, de agradecimento por ter a oportunidade de participar desse pleito. A gente está vivendo um pleito histórico, temos 24 candidatas e candidatos, e eu estou me colocando à disposição da sociedade como um todo e da advocacia para preencher essa vaga, na condição não só de uma advogada que conhece a militância, que conhece a advocacia muito de perto, mas, sobretudo, de uma mulher que se considera uma humanista, de uma mulher que se considera alguém que quer transformar o mundo, que quer transformar a sociedade e que quer dar essa sua contribuição na condição de humanista para a sociedade, porque sem a advocacia não há efetivamente justiça. Então, gostaria de pedir a vocês que conheçam o meu currículo e que no dia 18 votem 19, não deixando de lado o fato de lembrarem sempre que o 5º Constitucional é uma garantia, é um direito nosso. Obrigado, candidata. Muito obrigado pela sua contribuição.